Vamos ler Salmo 28, glória a Deus. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém. O título que eu dei ao Salmo 28 foi Esperança na Oração. Hebreus capítulo 11 diz que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, aquele que vai orar, precisa crer em duas coisas com muita convicção. Crer que Deus existe e que Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. É isso que o Espírito Santo nos ensina. Quando nós vamos orar, precisamos crer na existência de Deus e nas recompensas para os que oram. Salmo 28, Davi está dizendo: Senhor, eu tenho esperança quando eu oro. A oração não pode ser apenas uma atitude mecânica ou mágica, simplesmente achar que eu estou orando, vindo à igreja, repetindo algumas palavras, e isso basta. A oração precisa ser uma intimidade, um relacionamento, conhecer a Deus, ouvir Deus, estar com Ele e, sobretudo, um deleite, uma atitude de prazer, com entendimento, com o coração, com as nossas forças, buscar ao Senhor com todo o nosso ser, buscá-lo enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. A oração, amado, ela é a respiração da nossa vida espiritual, ela é a chave do avivamento, ela é o segredo de Deus para que a nossa vida experimente a sua plenitude e as suas promessas. A oração é a maneira de cooperarmos com Deus nas manifestações dele na terra, trabalharmos com ele, cooperarmos e sermos com o Senhor co-criadores. Nós estamos participando daquilo que Deus está criando e fazendo na terra quando oramos, dirigidos, guiados pelo Senhor, nesse relacionamento de intimidade. Nós precisamos orar com esperança, orar com expectativas em Deus, confiança que Deus responde. Então, pelo menos 4 esperanças que nós temos que ter na oração. Primeiro, nós precisamos orar esperando que Deus nos ouça. Versículo 1, Davi diz: a ti clamo, Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo. É uma força de linguagem, dizendo: Senhor, me escute. E não é maravilhoso quando olhamos para Isaías, dizendo que os ouvidos do Senhor não estão tapados, que as mãos dele não estão encolhidas. Mas o profeta Isaías diz que os nossos pecados podem e fazem separação entre nós e o Senhor. Por isso hoje, na nova aliança, nós temos o sangue de Jesus, o nosso mediador, que por causa de Jesus, nós temos as nossas orações ouvidas. Nós vamos orar com expectativa, com confiança e esperança, que o Senhor nos ouve. Ele ouve a nossa oração. O inimigo tenta semear dúvida, tenta às vezes nos acusar e dizer: como Deus vai te ouvir se você tem tantas coisas que você já fez de errado e você não é nem perfeito? E quem disse que Deus quer que a gente seja perfeito no sentido absoluto da palavra? A Bíblia, quando diz que nós temos que ser perfeitos como o Senhor é perfeito, é no sentido de estar sendo aperfeiçoados e coerentes com a verdade de Deus.
assumindo nossas limitações, confessando quando necessário sempre nossos pecados, mas sabendo que o sangue de Jesus é que nos justifica, por isso Ele ouve as nossas orações. Precisamos orar com certeza que Ele nos ouve, esperança que Ele nos ouve. Em segundo lugar, nós precisamos orar com a esperança que Deus fale conosco. Porque orar não é falar com Deus, orar é ter comunhão com Deus. E numa comunhão nós falamos, mas nós escutamos. E a base mais profunda da oração é ouvir o Senhor, porque nós vamos orando guiados pelo que o Senhor vai colocando em nosso coração. A verdadeira oração nasce no coração de Deus e Ele compartilha conosco. E nós manifestamos a oração dEle para que venha o reino dEle e seja feita a vontade dEle. Orações que nascem da nossa própria alma e vontade se tornam oração do eu. Mas nós servimos ao reino de Deus e não ao reino do eu. E aí o que diz o versículo 1, parte B, quando Davi fala da oração, ele fala: porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Então Davi está dizendo: ouve a minha oração, ouve, mas também fala comigo, porque se o Senhor se calar, se o Senhor não falar comigo, eu vou morrendo espiritualmente, eu vou ficando enfraquecido espiritualmente, eu vou ficando cego espiritualmente. Amado, nós precisamos orar e estar com os ouvidos atentos. Senhor, fala comigo, esperança que Ele fala, crendo que Ele fala. Amado, os deuses que não falam são os falsos deuses. Salmo 115, eles têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem. Não transforme Jesus num ídolo falso, que não fala. Jesus fala, o Espírito Santo fala, o pastor fala, e as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Precisamos orar com a expectativa de Deus falar. Não que todos os dias teremos uma experiência profunda ou sobrenatural, onde Deus fala daquela maneira forte, mas nós podemos ouvir o sussurro do Espírito Santo, pela palavra, pelas lembranças das suas promessas, pela percepção da presença dEle constante ao nosso redor. Precisamos orar com essa esperança: Senhor, eu quero orar atento à Tua voz, mesmo quando ela vem como um pequeno sussurro, ou quando ela vem forte como um trovão, mas o Senhor fala, o Senhor me guia, o Teu Espírito habita em mim, e às vezes o falar dEle é testificar comigo que eu sou filho de Deus, é falar, orar com a esperança de ouvir Deus. Terceiro, orar com a esperança que Deus nos livre dos nossos inimigos. É muito interessante, a partir do versículo 2, Davi diz: ouve a minha voz quando clamar por socorro. E a partir do verso 3 ele fala: não me deixe ser arrastado pelos ímpios, pelos que praticam a iniquidade, que vivem absolutamente absorvido pelo pecado contínuo, aqueles que falam de paz, mas o coração tem perversidade. Nós vamos ter que lidar todos os dias com ataques dos inimigos espirituais, com às vezes a convivência com pessoas que estão sendo guiadas, inspiradas também pelo inimigo ou pelo pecado. Mas quando eu oro, eu preciso orar crendo que Deus, Ele me livra dessas influências do inimigo, desses ataques do inimigo e também das contaminações de relacionamentos com pessoas que têm comprometimento com as trevas e com o pecado. Preciso orar crendo que Deus me guarda do mal, Ele me livra, Ele me protege, Ele me esconde debaixo das suas asas. Eu preciso orar crendo que quando eu oro, o Senhor me ouve, Ele fala e Ele me protege, Ele me guarda. Eu oro e venço o medo, eu venço aquela desconfiança, sabe? Aquelas pessoas que vivem preocupadas demais com o que as pessoas fazem contra ela, ou o que o inimigo está fazendo contra ela. Nós oramos e confiamos e descansamos. Eu oro crendo na proteção de Deus. Às vezes a linguagem é um pouco difícil para nós entendermos, quando o versículo 4, Davi diz: paga-lhe segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos, retribui como eles merecem. Alguns leem isso e acabam desenvolvendo um espírito oposto ao de Jesus, desejando vingança sobre as pessoas. Não é esse o caso. Na antiga aliança, nos salmos, quando os salmistas falam isso, pelo menos tem 3 dimensões que nós precisamos entender. Primeiro, eles estão clamando pela justiça de Deus e não por vingança. Segundo, precisamos também perceber que os mesmos salmistas, como Davi, que escreve isso, eles eram misericordiosos com muitos dos seus inimigos.
Davi nunca se levantou contra Saul. Davi abençoou os filhos de Saul, Mefibosete e demais. Davi, ele não atacou o marido de Abigail, Nabal, que era maligno. Davi, certa vez, uma pessoa amaldiçoando, e o seu exército falou, vamos lá matá-lo. Não, não, o Senhor é soberano. Então o coração dele era misericordioso, não era vingativo. Quando ele usa essa linguagem, ele usa devido ao anseio pela justiça de Deus. O que o aborrecia não era ter um ódio pelos inimigos, mas era ver o nome do Senhor sendo blasfemado. Ele queria que o Senhor fosse glorificado, por isso ele faz uma oração: Senhor, traz justiça, que eles venham a ver a consequência do pecado deles, do erro deles. E a terceira dimensão dessas orações imprecatórias contra adversários é que eles ainda não conheciam a Jesus de fato como nós conhecemos, porque o Senhor Jesus, ele é a chave da interpretação bíblica de todos os textos. Todos os textos precisam convergir olhando para Jesus, como Jesus nos ensina. E Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, a abençoar os que nos amaldiçoam. Esse é o Espírito do Senhor, essa é a revelação de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Porém, é na nova aliança que isso se torna claro. E nos Salmos, eles ainda não tinham essa revelação completa acerca de Jesus. A linguagem é uma linguagem contextual, mas ela é verdadeira quando nós oramos crendo que o Senhor nos guarda dos inimigos, dos inimigos espirituais, das maldições que as pessoas lançam, da mortandade que assola ao meio-dia. O Senhor nos guarda. Ore e descanse na soberana proteção de Deus sobre a tua vida. E em último lugar, nós precisamos orar com a esperança de que Deus vai nos socorrer. O socorro de Deus é certo sobre a nossa vida, ainda que pareça que você não consiga ver saída, solução, você não consegue ver mudança na sua vida nesse momento. Às vezes nós oramos durante algum tempo sem ver resposta, sem ver mudança, mas eu preciso continuar orando, esperando que Deus é o meu socorro. Versículo 7 em diante, as afirmações que Davi faz debaixo da inspiração do Espírito Santo. Ele fala no versículo 7, o Senhor é a minha força. Então, se você se acha fraco, comece a clamar: o Senhor é a minha força. Ele fala: o Senhor é o meu escudo. Então, Ele tem socorro para mim, Ele me protege. O Senhor, versículo 7, nele o meu coração confia, nele eu fui socorrido. Ele me socorre, Ele já me socorreu. Nós estamos aqui hoje porque Ele nos socorreu em momentos difíceis da nossa vida, e Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu preciso orar confiando no socorro de Deus, esperando Ele vai me socorrer, porque Ele me salva, Ele me liberta. Versículo 8, o Senhor é a força do seu povo e o refúgio salvador do seu ungido. Amém. Ele que é o nosso refúgio. A Bíblia diz que nós não devemos buscar o refúgio no homem. Deus usa pessoas para nos abençoar, mas é Ele a fonte do nosso refúgio, e Ele é o nosso Salvador. E Ele, no versículo 9, diz: salva o seu povo e abençoa a sua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Eu preciso crer, esperar o socorro de Deus, porque o mesmo Deus que me salvou é o Deus que me apacenta, é o Deus que me guia, é o Deus que me dirige. Como na nova aliança em Romanos diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Tudo que necessitamos, o Pai já tem preparado para nós. Que a nossa oração nessa manhã seja renovada em esperança, em fé. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que Ele ouve as nossas orações, que Ele recompensa as nossas orações. Vale a pena orar, vale a pena orar. Pai, muito obrigado por essa manhã, que o Salmo 28 se torne vivo dentro de nós. Aqueça o nosso coração, remove a voz da acusação do inimigo, remove a voz da dúvida da nossa alma, que a voz que prevaleça no nosso espírito seja a voz do Espírito Santo, que nos ensina a orar, que nos ensina a clamar e reconhecer: Abba,
Pai, a voz do Espírito Santo que nos ensina a orar da maneira correta, prevaleça em nós. O Espírito de súplica seja derramado em cada um de nós, nos tornando cada dia casa de oração, de adoração para todos os povos. Renova a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Como agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Que o amor pela tua presença renove o altar da oração de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.